a graça, a paz e a presença do Senhor esteja te fortalecendo, esteja fazendo de você uma nova pessoa, uma pessoa confiante, uma pessoa que não é temerosa, uma pessoa que tem a fé firmada no Deus de Israel. Que essa noite nós possamos, através da palavra do Senhor, alimentarmos a nossa fé, alimentarmos em nós uma atitude de louvor por tudo aquilo que Deus é na nossa vida. Como Davi disse várias vezes, como nós dissemos ontem, Deus é a nossa força, né? O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Esse texto está lá em 2 Samuel 22, 32 e 33. Eu creio que você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo fragilizado, você deve tomar posse dessa palavra. Pegue a sua Bíblia, marque na sua Bíblia, leia uma vez, 2 vezes por dia. E eu creio que a palavra irá mudar os seus pensamentos e o seu modo de ser e de crer, mudará a sua fé. Nós vemos que Deus nos pede para nós colocarmos a nossa fé nele. O Senhor deixou a Bíblia toda escrita para que pudesse nos ensinar através dos momentos onde Deus marcou a sua passagem pela vida de pessoas, como nós vimos ontem, várias pessoas que foram fortalecidas na hora da batalha. Estou me lembrando aqui agora, Davi, aquele menino ainda tão jovem, um adolescente, e ele foi fortalecido por Deus para enfrentar um povo rival, o povo inimigo, os filisteus. E ele foi ali enfrentar aquele gigante muito mais alto do que ele, muito mais velho que ele, muito mais experiente que Davi. Mas Davi foi fortalecido pelo poder do Senhor na sua vida. E ele entrou na guerra e ele saiu em vitória. Então Deus nos pede para escolhermos a Ele como para ser o nosso Deus forte. Nós devemos crer, nós devemos colocar no Senhor a nossa esperança. Nosso Deus, Ele é poderoso para nos sustentar. Você tem fé nisto que eu estou dizendo? E para fazer com que fiquemos de pé. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, o que você tem enfrentado, mas você, se está se sentindo derrotado, se coloque de pé. Porque quando você pede ao Senhor, Ele vai à sua frente e Ele te enche de fé e de força. O Senhor te ajudará, e Ele te impedirá que você fique caído e prostrado. Pelo contrário, o Senhor vai te levantar. A força de Deus está sempre disponível a nós, sempre disponível a você. E nós a recebemos quando nós cremos na sua promessa. Você tem fé o suficiente para crer nas promessas do Senhor, que diz que Ele estará conosco, que Ele fará do fraco o forte e que Ele caminhará na nossa frente e que Ele dará vitória se nós tivermos fé? Se nós acreditarmos que o Senhor é poderoso, Ele se manifestará quando nós estivermos fracos. A Bíblia diz o seguinte, em Joel 3,10, diz assim: diga o fraco, sou um guerreiro. Quando nós podemos dizer que somos fortes, quando nós temos fé para isso, temos convicção no nosso coração, nós mesmos estamos já dizendo que o Senhor está conosco. O Senhor será forte em nós e nós teremos vitória na nossa vida quando nós o colocarmos como nosso Deus forte. Hoje eu gostaria também de lembrar a vocês que nós devemos ter uma atitude de fé, acabamos de dizer, e uma atitude de louvor ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor nos fortalece na hora da necessidade e fica assim. Nós não voltamos para agradecê-lo, nós não o louvamos. Então hoje eu queria lembrar você que a atitude de louvor ao Senhor é como se você estivesse dizendo a Ele, digno de todo louvor é o Senhor Deus de Israel. E essa atitude
ela derrota os nossos inimigos. Você sabia disso? Quando você diz que o Senhor é digno de louvor, de honras e de glórias, os nossos inimigos são derrotados. Se você e eu escolhermos, entrar pelas portas de louvor, entrarmos na presença de Deus e começarmos a adorá-lo com músicas, com cânticos, sabe o que vai acontecer? Os nossos inimigos, eles ficarão confusos, eles ficarão embaraçados e eles destruirão uns aos outros. Quando nós louvamos o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor se faz presente, porque o Senhor, ele habita no meio dos louvores. E quando o Senhor se faz presente, os nossos inimigos fugirão. Você crê nessa palavra do Senhor? Você crê que quando o diabo tenta nos angustiar e nós conseguimos reagir cantando louvores a Deus, isso confunde a ele e os seus demônios. Você sabia disso? De tal maneira que eles entram em guerra. Neste processo, nós somos livres da destruição que eles pretendiam nos fazer. E nós entramos em um novo tempo, de vitória, de alegria e da presença de Deus. Nós devemos sempre saber, ter a certeza de que o Senhor, ele irá destruir todas as armas forjadas contra a nossa vida. Quando nós cantamos louvores, quando nós damos glórias e honras ao nome do Senhor. Você deve colocar louvores na sua casa, você deve louvar ao Senhor com a sua voz, você deve incentivar as crianças a cantarem, os velhos, os meninos, as meninas, você deve incentivá-los. Por quê? Porque Deus habita, porque Deus se agrada quando nós o louvamos. Que nós possamos, essa noite, ter uma atitude de fé para que o Senhor nos faça forte. E quando isso acontecer na nossa vida, que nós possamos responder ao Senhor com uma atitude de louvor, com uma atitude de gratidão, de músicas e de cantos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é maravilhosa e a Tua palavra vem falar conosco tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, tudo o que está faltando na nossa vida. A Tua palavra nos ensina a como realizar. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos fortes em Ti. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e dependemos de Ti, temos fé em Ti, o Senhor se faz forte na nossa vida. O Senhor será a nossa força, o nosso refúgio, a nossa torre alta. Pai, e nós queremos agradecer a Ti com louvores, com honras e com glórias ao Teu nome. Pai, recebe os louvores e a gratidão do nosso coração pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido. Abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas nesse propósito. Que todas as casas, as famílias possam se render ao nome do Senhor Jesus Cristo e receber a força do Deus de Israel. Essa é a nossa oração por todos que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor te abençoe grandemente e coloque sobre você a sua mão abençoadora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.